Boa noite a todos. Quero cumprimentar os meus amigos vereadores aqui, o vereador, companheiro da nossa casa, o vereador Renan, cumprimentar também a vereadora Michele Vaz, cumprimentar o sempre vereador nosso amigo, vereador, ex-vereador Júnior Vaz, presidente dessa casa, cumprimentar todos os funcionários da nossa Câmara Municipal, cumprimentar o César, aqui presente, o Aguinaldo e o João, são membros da nossa Prefeitura Municipal do Tatuí, e hoje será apresentado a audiência pública em relação às metas fiscais do primeiro quadrimestre. Então, gostaria de mais uma vez agradecer a presença de todos e vou passar a palavra ao nosso amigo César. Boa noite a todos os presentes, aos que nos acompanham via TV Câmara. Em nome do prefeito Miguel, a gente agradece a presença dos vereadores, dos demais participantes. Nós vamos dar início à audiência pública que vai mostrar os números consolidados do município de Tatuí referente ao primeiro quadrimestre, os resultados fiscais referente ao primeiro quadrimestre. Lembrando que aqui os números são pertencentes à Prefeitura, à Câmara Municipal, ao Instituto Municipal de Previdência e à Fundação Manuel Guedes. Por determinação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101 de 4 de maio, no seu artigo 9º, que trata da transparência da gestão fiscal, parágrafo 4º, determina que ao final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Executivo Municipal demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão da referida Casa de Leis. Nós vamos apresentar aqui receita e despesa pública, execução orçamentária e intra-orçamentária, resultado nominal e primário, receita corrente líquida, o percentual despendido com pessoal, com dívida consolidada, com concessão de garantias, contratação de operação de crédito, com os restos a pagar e o percentual aplicado em educação e saúde proveniente de recursos próprios. Primeiramente, nós vamos falar das receitas públicas. Aqui estão consolidadas todos os órgãos, como eu disse anteriormente. O total arrecadado no exercício até o 30 de abril do corrente exercício foi de R$ 185.234.768,73, discriminadas entre receitas correntes, receitas de capital e receitas intra-orçamentárias, que são as receitas provenientes do Instituto de Previdência. Em contraponto às receitas públicas, nós temos as despesas públicas, que a gente vai fazer um comparativo entre tudo que arrecadou, menos tudo que foi a despesa liquidada, todas as despesas liquidadas. Também subdividido nos grupos de despesas correntes, despesa de capital, despesa intra-orçamentária. Chegamos ao montante de R$ 158.338.984,31. Na comparação entre toda a receita arrecadada pelo município, menos toda a despesa liquidada do município, nós temos um superávit orçamentário da ordem de R$ 26.895.784,42. Portanto, do ponto de vista orçamentário, a Prefeitura mais arrecadou do que empenhou até a presente data, do que gastou até a presente data, entre todas as fontes de recursos, seja os repasses federais, estaduais e os que a Prefeitura arrecada de recursos próprios. O nosso resultado primário e nominal obtido até o primeiro quadrimestre, o no primário foi de R$ 16.457.536,05 e o nominal R$ 15.801.368,46. Lembrando aqui que todos os demonstrativos desses números estão no site da Prefeitura Municipal, tá? No portal da Transparência, foram publicados no jornal e já foram enviados para o Tribunal de Contas da União e para a Secretaria do Tesouro Nacional. Resultado primário e nominal é ver o poder de endividamento que o município tem, onde ele pode alcançar para se endividar. Relatório de gestão fiscal, que aí sim a gente vai trazer os percentuais de como foi a execução com pessoal,
e de endividamento do município. Aqui uma peculiaridade, sempre contando pessoal e dos últimos 12 meses, tá? A base de cálculo para esses percentuais que a lei de responsabilidade determinou foi a chamada receita corrente líquida. Toda a receita corrente que o município arrecada, tirando aí a receita que ele arrecada de investimentos, seja com recursos próprios ou recursos que o prefeito, conjunto com a Câmara Municipal, consegue através das emendas com os deputados estaduais e federais. Essas receitas de investimento não constam, não fazem parte da base de cálculo da receita corrente líquida, ou seja, é toda a receita que vem para custear, que vem para fazer face à despesa de custeio. No primeiro quadrimestre, pode trocar aqui não, ela foi no montante de 424.793.397,97 R$ Lembrando aqui que essa receita, a base de cálculo dela é sempre o mês de referência, que é abril, e os outros 11 meses anteriores. Para fazer contrapartida a isso, nós vamos ver a despesa de pessoal, que também é do mês de abril, com os 12 meses anteriores. A despesa de pessoal obtida de maio de 2021 a abril de 2022 chegou no montante de R$ 183.911.497,15. Mensalmente está aqui como ela foi distribuída a despesa. Aqui tem um adendo, não está a despesa de pessoal da Câmara Municipal, que ela não faz parte neste caso, único exclusivamente, ela tem um índice dela, que é o percentual de 6% da receita corrente líquida. A nossa despesa com o pessoal, fazendo o contraponto, receita corrente líquida dividindo pela despesa de pessoal, a gente vai chegar no percentual de 43,29%. Portanto, é um índice dentro dos limites constitucionais, o índice máximo é de 54% e o índice prudencial é de 51,30%. Portanto, o município está enquadrado neste quadrimestre nos índices que determinam a lei de responsabilidade fiscal, atingido o percentual, repito, de 43,29%, somente tirando aqui a Câmara Municipal. Está aqui a despesa de pessoal com a Fundação Guedes e com o Instituto de Previdência Municipal e a Prefeitura Municipal. Dívida consolidada do município, dívida de longo prazo, aquela dívida que é oriunda de parcelamentos, precatórios e operações de crédito. A de Tatuí ela é constituída de parcelamento com o Instituto de Previdência, de operação de crédito e de precatórios, correto, seu João? Né? O percentual também define, é pela lei de responsabilidade fiscal, tá? O município poderia dever 120% da receita corrente líquida. Ele poderia dever 509 milhões de reais, por determinação do Senado Federal, que alterou de 100% para 120% da receita corrente líquida. O município ele deve, na sua dívida de longo prazo, aquela dívida contratual que está sendo paga mensalmente, R$ 67.268.162,90, que equivale a 15,84%, também dentro do percentual que determina a lei de responsabilidade fiscal. Aliás, 10%, 90% a menos. Aqui lembrando que a maior dívida da Prefeitura é com o Instituto de Previdência Municipal. Concessão de garantias é outra modalidade de financiamento. É quando o município vai lá, toma dinheiro emprestado e concede alguma receita como garantia. Tá? O que acontece? Poderíamos também ter feito isso. O Senado Federal determinou que era o percentual de 22%, mas o município não tomou nenhum empréstimo nesse sentido. Contratação de operação de crédito. São dois tipos de operação de crédito que o município pode contrair. Aquela para tomar dinheiro emprestado para pagar despesas já existentes, aqui vamos falar assim, é o cheque especial que a gente estaria entrando, e a operação de crédito, que é aquela que você busca dinheiro no mercado para fazer investimentos no município. Essa o Senado Federal determinou que o percentual é 16%, é o percentual máximo, também sempre como base a receita corrente líquida, e o município tem hoje um saldo devedor de operação de crédito de R$ 15.898.551,04, que equivale a 3,74%
da lei da Receita Corrente Líquida. Portanto, também dentro dos limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e as mudanças feitas pelo Senado Federal. Contratação de operação de crédito, que eu tinha falado, nós temos dois tipos. Essa é aquela que a gente pega dinheiro no mercado financeiro, pode ser um banco público ou não, que a gente oferece receitas futuras como garantia, que seria para pagar passivos contingentes de custeio, coisa que a gente também não o fez, portanto, é zero. Situação dos restos a pagar da Prefeitura Municipal. Restos a pagar é aquela dívida de curto prazo, diferentemente aquela dívida dos contratos de parcelamentos de longo prazo. Aqui é aquela dívida imediata, que está pronta a partir do momento que foi entregue o bem ou prestado o serviço, a gente tem que ser feito o pagamento. Nós temos um saldo de exercícios anteriores que montava R$ 33.904.322,14. Desses 33 milhões foram pagos R$ 33.440.136,62, restando uma dívida de curto prazo a ser paga de R$ 466.185,52, sendo que desses 466 mil está dividido entre processado R$ 187.818 e não processado R$ 278.362. O que isso significa? R$ 367, desculpe. Esse processado é uma dívida que está pronta a pagar, é um produto ou uma mercadoria ou uma obra que já foi feita, só não foi pago porque é resultante de recurso de convênio, que a gente está aguardando vir o repasse para a gente pagar. O não processado, falta alguma coisa a vir, ou a mercadoria, ou a obra não foi concluída, a medição não foi feita, ou o serviço ainda não foi prestado. Portanto, é um saldo bem baixo, para o tamanho do orçamento, até pela receita corrente líquida que o município tem. Agora nós vamos falar sobre os índices aplicados na educação. A Constituição Federal, data de 1988, ela determina no seu artigo 212 que no mínimo 25% das receitas resultantes de impostos, aqui é uma outra base de cálculo, só são dos impostos que o município arrecada, 25% ao final do exercício tem que ser aplicado com ações e serviços públicos de educação, com despesas essas que se enquadram no artigo 70 da Lei de Diretrizes e Bases, e a nossa base de cálculo é R$ 125.657.226,93. O percentual mínimo, se hoje fosse 31/12, aqui é só um exemplo, seria de 31.414.000. O quanto o município aplicou até agora? Pela despesa empenhada, 27,25%, que dá R$ 34.245.730,71. Pela despesa liquidada, aquela despesa que já aconteceu, que o bem foi entregue, a mercadoria foi entregue, a obra foi realizada, 17,74%, que chega no montante de R$ 22.295.388,72, e pela despesa paga, 16,28%, que dá R$ 20.465.077,41. Lembrando que esses percentuais são referentes à receita resultante de impostos, ou seja, com recursos próprios. O percentual da saúde, os números da saúde, que são determinação da Lei Complementar 141 de 2012, a Lei Complementar determina que 15% dos impostos, que é a base de cálculo da saúde, da educação também, seja empregado em recursos próprios na saúde. A base de cálculo é a mesma, o percentual mínimo a ser aplicado seria de R$ 18.848.584,04. Aqui está o demonstrativo de quanto o município despendeu com a saúde. Foi 44,17% com a despesa empenhada, totalizando R$ 55.503.000. 32,37%, portanto o dobro e um pouco mais dos 15% com a despesa liquidada, despesa efetivamente realizada, R$ 40.680.000 com R$ 2,22 e 25,28% com a despesa paga, que totaliza o montante de R$ 32.646.986,97.
Esses foram os números da prefeitura, do município, perdão, de Tatuí. Números que eu disse, como eu disse, consolidados, que se referem ao primeiro quadrimestre. Números esses que já foram enviados ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, já foram enviados também à Secretaria do Tesouro Nacional. Os índices estão dentro de todos os ditames de todos os diplomas que regem em todas as matérias, seja a Lei de Responsabilidade Fiscal, seja a Constituição Federal, através do seu artigo 212 da Educação, seja a Lei Complementar 141 de 2012, que traz os gastos com a saúde. Então, o município, até a presente data, tem cumprindo tudo. Se encontra numa situação orçamentária, como foi vista, equilibrada, fruto de uma gestão em conjunto com o Legislativo Municipal, tentando e sanando, recuperando as contas municipais, né? Mas isso é importante, está indo bem nesse quesito. E esses são os números que foram apresentados. Números bons, números saudáveis, que mostram uma saúde financeira boa do município. E a gente torce, a gente quer trabalhar para que permaneça assim, que para o próximo quadrimestre a gente traga números tão bons quanto esses, né? Que se reflitem em realizações em prol da população. Da minha parte, muito obrigado. Agradeço a todos. Agosto, desculpe, setembro nós temos um novo encontro para falar de novo de lei de responsabilidade fiscal. Se alguém tiver alguma pergunta que eu puder ajudar, estou à disposição. Não. Todos os recursos estão aí. Todos. Aqui todos. De federal, estadual, municipal, todos. Aqui não. Mas lá no balancete da Receita, que é encaminhado à Câmara, está tudo dividido por, a gente chama de fonte de recursos. Tem toda a divisão. Não. Mesmo despesa de pessoal. Vai lá, Guinaldo, faz favor. Quer mês a mês? Aqui é receita. Vai no da despesa desse. Despesa. Aí. Dezembro. Cadê? 20 milhões, 500. Sim, toda a despesa do pessoal inteirinha está aí. Porque o 13º aqui é pago metade antes, seu João? O pessoal que faz aniversário recebe mensalmente. Não, desculpa. Quem faz aniversário, 50%, né? Aí os outros, ela divide assim, quase, né? Não dobra. Você pode ver que a média vem 12 milhões e alguma coisinha. Novembro paga uma metade do 13º. Em novembro pagou a metade do que falta, vamos falar assim. E a outra metade complementar até o dia 20 de dezembro, né, seu João? Da outra metade do 13º. Certo, então o 13º ele é dividido praticamente nos 12 meses. Porque... Diluído, né? Diluído, isso mesmo. E o restante em dezembro de 2021. Ok. Isso. Quando houve... nós aprovamos a lei agora do aumento do salário, né? Do reajuste do salário. Foi pago a partir de fevereiro, o reajuste salarial? Janeiro. De fevereiro. Pode ver que a despesa de pessoal começou a ser 14. Ah, tá. Aqui, ó, janeiro de 22, 14.778, 14.701. Por que março foi 28? O bônus. Do Fundeb? Fundeb? O bônus do Fundeb. Depois você pode ver que em abril volta para o 14. Certo. Uma variação muito pequena. Então, aqui já está com a vamos chamar de reposição salarial, né, dos funcionários. Pode ver que a média sempre foi 12 alguma coisinha, tá? Aí foi depois de janeiro de 22 vai para 14. Março vem 28, se eu não me engano o bônus foi 13, eu não lembro exatamente o valor do bônus, né?
13 milhões alguma coisa, depois volta para o 14 de novo. Vem tudo na folha de dezembro. Tudo. Ele pode ser pago no mês seguinte, mas a competência, a receita é regida pelo regime de competência. Certo. Então, analisando esse quadro, a gente vinha em 12 milhões, a questão do despesa com o pessoal, certo? Uma média de 12 milhões. Não, hoje nós vamos trabalhar Sim, na casa de 14 milhões e alguma coisa. Agora, hoje, a gente vinha com 12 milhões há 6, 7 meses atrás. Tem um aumento em dezembro de 20 milhões, que é a questão do acerto do 13º, né? Que é o acerto final. Então, nós estamos fechando na casa dos 14. Então, média, Oi? 14, de de 14, vamos falar assim, 15, porque se tem férias, de repente quase 15, vai variando, mas é muito pouco, não muda muita coisa. Uma questão de 15 milhões, com a questão do enquadramento salarial que houve. Então, houve uma diferença de 2 milhões aí. 2 milhões, depois 2 do milhões enquadramento salarial. Sim. Certo. Ok. O importante é que ela está dentro dos limites, né? Sim. A questão no caso, a UPA, que a contratação de serviços, tá? Então, não entra o RH da UPA aí. Entra como prestadora de serviço. Então, o RH da UPA é diferente. Prestação de serviço não entra no RH não entra na despesa com o pessoal. Não. Certo. No caso, é só a UPA? Não. Toda a terceirização... A Câmara? Não, a Câmara não. Aqui não. Aqui não. A Câmara entrou em todos os outros cargos, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal determina o seguinte: o Poder Executivo, ele pode até 54%, e o Poder Legislativo até 6% da receita corrente líquida. Então, por isso que na despesa pessoal não tem Câmara. A Câmara já fez, a gente já passou a receita corrente líquida para a Câmara, e o menino já fez, o pessoal aqui da contabilidade, já fez o quadro e com certeza já até publicou, acredito eu. Embora o prazo é até 31 de maio, mas eu acredito que já publicou. Que também, do jeito que o município tem que cumprir um índice até 54, a Câmara até 6. Aí o Poder Judiciário, que não é o nosso caso, Ministério Público do Estado, Procurador do Estado, eles também têm outro percentual, que eles têm que se encaixar também. Mas nós aqui, município, nós não temos. O que compreende o Executivo em termos de despesa de pessoal? Aqui, Instituto de Previdência e a Fundação Manuel Guedes. Se não tivesse nenhum dos dois, é só a Prefeitura. No caso, esses dois estão incluídos aí nessa receita? Os dois estão incluídos. Na despesa. Certo. Na despesa. É bem equilibrada a despesa de pessoal aqui em Tatuí. Como muitos outros municípios se equilibraram no correr de 20 e 21. Mesmo com as reposições salariais, que ficou um período que era proibido pela Lei 173, né? Mas mesmo com as reposições salariais que veio esse ano, que aí teve a liberação, por conta da 173, pode ver que vamos falar que os 14 que a gente estava falando, a gente vai fechar com índice também, dentro do que é salutar para o município. Certo. Os recursos federais e estaduais que não estão mencionados, estão englobados aí, são oriundos do quê? São oriundos de convênios? Convênios, transferências. Transferências, o que a gente considera transferência? Por exemplo, quando o SUS aqui, o pessoal alimenta as planilhas do SUS, atendimento, X consulta, X internação, X operação, como é que fala? Cirurgia letiva, isso, aquilo, outro. O governo vem e nos paga, a gente chama de transferência. Convênio é aquela que Câmara, com o Executivo, vai lá no deputado estadual, no deputado federal, seja recap, seja construção, seja custeio, de todas as áreas. Esse é o chamado convênio. Transferência é aquilo que eu falo que para mim é aquele que eu tenho de direito. Pode até ser do governo federal ou do governo estadual, mas eu tenho de direito. Eu trabalhei e preciso receber em troca. Já o convênio, não, vamos supor que você vai em Brasília, ou você vai em São Paulo, olha, o deputado, o governador, eu preciso de um dinheiro para asfalto, para recap, convênio pode ser custeio, né? Tantas outras coisas. Aí esse é o convênio. Aí estão todos aí, pode ser estadual e federal. Tá? Pode ser estadual e federal. O importante é o quê? Que a gente vem numa crescente aqui, historicamente, sim, num passado recente, que a gente vem tentando melhorar as contas públicas. Sempre os resultados estão sendo superavitários. Que a gente, com isso, vai chegar um dia e falar assim, olha, dívida é essa, está equacionada, está dentro da receita, o
que é o importante trabalhar nisso. Tem que trabalhar para frente, né? Tem que chegar nisso daí. Certo. Existe algum lugar que eu posso procurar, ou algum dado que a Secretaria teria que fornecer? Vamos supor, para a gente saber o que foi gasto nesses últimos 4 meses com raio-x, com a contratação desses serviços? Olha, o pessoal a questão de saúde. O pessoal da Secretaria de Saúde, ele pode fornecer, junto, eles podem até, acho que amanhã vai ter audiência da saúde, né? Então, mas eles prestam a questão de atendimento. Quantos atendimentos, não em questão financeira. Eles lá, por exemplo, nosso balancete da despesa, que é enviado para a Câmara, mas tem lá à disposição, está no portal, ele é genérico. Não tem como você falar... Esmiuçar. Não, tem, aí você vai procurando por fornecedor. Ficha e fornecedor, é totalmente contábil. O que pode ser feito? O pessoal da saúde, você verifica com o que você precisa, pede o pessoal da saúde, eles vão até a contabilidade. Tipo assim, você falou raio-x, você me linkou umas 3, 4 coisas. Estou dando um exemplo, né? Olha, UPA... Você falou, UPA a gente já tem acesso ao contrato, você falou né? algumas coisas. Elenca. Exames. Não, mas assim, amanhã não vai estar aqui o pessoal. Tipo assim, não vou dizer para quem, tá? Mas você fala assim, olha, eu queria saber, gente, quanto que foi gasto financeiro com isso. Eles não vão saber na hora, joia. Pede para eles, anotam. Eles vão até a contabilidade, com o pessoal de lá fala, ó, esses itens, olha para mim o quanto foi gasto. E depois traz. Sabe? Depois traz, eu não sei o que é necessariamente traz. Você pode requerer, que nem o Marquinhos falou, contrato, isso aqui, sem sombra de dúvida. Pode, não tem problema nenhum. Tá? Sim. Isso. Certo. Obrigada. Boa noite, César, o João, Aguinaldo, vou falar Edivaldo. Obrigado pela presença de vocês aqui, pelos esclarecimentos. Eu percebi que houve algumas alterações, como o César citou, em algumas normativas referente a alguns percentuais. De 100 por 120. Não, o que aconteceu foi o seguinte, o Senado Federal, mas não foi agora não, ele alterou a lei de responsabilidade fiscal, aumentando alguns índices, percentuais de endividamento. O que era 20 virou 22, o que era 100 virou 120, nós não se enquadramos em nenhum deles. Assim, quer dizer, nós não utilizamos essa nova margem. Disso. Até porque, eu não sou um economista mas a gente dever 509 milhões de reais, é meio que, não vou falar impagável, que nada na vida é eterno, mas é quase, né? Porque se você deve, você tem que ter, fora isso, você tem que pagar disso, você tem o custeio de toda a prefeitura. Né? Mas isso é muito utilizado, gente, é que a lei de responsabilidade fiscal, ela serve para nós, serve para Guarulhos, que é o maior, eu acho que tirando São Paulo, é o segundo maior município do estado em população, serve para São Paulo, como serve para Borá, que não tem 1.000 habitantes. É meio estranho, mas é a lei. Essa lei, por exemplo, esses índices todos, se a gente for ver bem, ele vai para favorecer o grande município, que é sempre o que está mais endividado, isso, aquilo, outro. Mas ela é uma só para todos. Tá? E a pergunta, na verdade, é se, não mencionado aí, acredito que se tivesse, você teria mencionado, mas só por confirmação, não houve nenhuma medida que gerasse alguma mudança fiscal nessas ações. Não. Até porque todos os limites de lei, quem pode definir é só a União. Nem o Estado tem o poder. Fala assim, olha, o Estado fala assim, olha, os municípios paulistas não pode. Né? Pode ter alterações, acredito que não mais, porque esse ano está meio que agora, que nem disse o seu João, é meio que nós vamos encerrar um ciclo, encerrar que eu digo, não é quem vai mudar ou não, mas encerra um mandato presidencial, é coisa mais corrida, agora vai virar, acho que mais política do que gestão mesmo, né? Acredito eu, não sei. César, eu tenho uma pergunta para você, é o seguinte, em relação a uma taxa de lixo que foi aprovada na nossa Câmara Municipal, já era para a Prefeitura estar cobrando essa taxa de lixo. Essa taxa de lixo não está sendo cobrada. Não causa renúncia de receita, caso não seja cobrada nessa taxa de lixo? Olha, a priori, grosseiramente, do jeito que você está falando, assim, grosseiramente que eu digo assim, sem analisar a questão toda, sim. O que precisa ver se a instituição dela foi correta dentro de todo, não falei que não foi, obviamente,
dentro de todos os exames legais, primeiro passo. Eu não estou falando que não foi, eu não sei, tá? Mas assim, se foi feito todos sobre os ditames, isso, aquilo outro, olha, cumpriu toda a legislação que instituiu, que criou essa taxa de lixo. Instituições federais, não a nossa. Se foi isso, você está fazendo uma renúncia, mas você pode fazer talvez uma compensação. Não estou cobrando porque eu estou fazendo isso, estou compensando em algum lugar. É questão de verificar a motivação e o que o executivo tem para isso daí. É uma receita para o município. É uma receita para o município. Vai ser usado, vai ser pago. Custear o serviço. Custear o serviço. Tá, esse é o fato. Ele vai custear o serviço. Quase todos os municípios, muitos municípios instituíram. É duro. Tudo que é taxa, imposto, não é fácil. A gente sabe o quanto que... Nós não estamos reclamando de tanta inflação. Se fala o dia inteiro hoje na rua, e com razão, eu não discuto isso, que o combustível, que é isso, que é a alimentação, e tudo que onera o nosso bolso, a gente não gosta. Mas sempre vai ter uma legislação por trás dizendo o que pode, o que não pode, o que é, o que não é, né? É que nós já aprovamos. Sim. Então já... Aprovaram no final do ano passado, não foi? O município já deveria estar... A Câmara Municipal aprovou. Mas é isso, gente, assim, ó, se não está cobrando, não está, assim, pelo que você está falando, né, Marquinhos, e é óbvio. O que a gente tem que ver, a motivação deve ter alguma por parte do executivo. Aí eu, para falar a verdade, eu não sei. Até vieram me questionar algumas coisas que primeiramente ia ser na conta da Sabesp, depois não ia ser mais, eu não sei se teve isso, a Sabesp não quer mais. E aí vai se levando até ver onde não sei qual atitude ainda que o prefeito vai tomar, ou o corpo todo da prefeitura, os técnicos da prefeitura vão tomar com isso. Mas que o município deixa de arrecadar e presta o serviço, sem sombra de dúvida, é isso. A minha preocupação é essa, em relação ao executivo, né? De não estar... É fato. Que indiferentemente de estar arrecadando ou não, o serviço ele está sendo prestado. Tá? Obrigado, César. Da minha parte, agradeço a presença dos vereadores e dos demais participantes. É muito legal o questionamento. Faz bem, é salutar. A gente sonha, sim, ter mais pessoas participando, mas tudo tem que ter um início, gente. Se não tiver pelo menos o início para começar, a gente tentar trazer o pessoal para dentro das audiências, se a gente só achar que não precisa nem fazer porque não vem ninguém, a gente nunca vai chegar no lugar. Da minha parte, agradeço a todos que nos acompanharam pela TV Câmara, agradeço a todos os presentes, meu muito obrigado, fiquem com Deus e uma boa noite. César, muito obrigado pela sua explanação, vocês dominam bastante o assunto, né? Tem pessoas muito bem, são pessoas muito bem qualificadas, né? É até gostoso aprender um pouco com você, César, com o João, aqui também, que já é mestre nesse assunto, com o Aguinaldo, é patrimônio do nosso município. Agradecer a presença dos vereadores da nossa casa, todos os funcionários da nossa casa também, e dizer para você que nossa casa sempre está aberta, né? E apareça sempre na nossa casa, que você é muito bem-vindo, viu, César? E muito obrigado pela essa explanação e por estar esclarecendo as dúvidas também de nós vereadores. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos.